Você já observou que nos últimos anos o número de pessoas que cometem suicídio está aumentando? Você já percebeu que o número de pessoas que estão pesadas ou estão cansadas da própria vida está crescendo? O que é que está por trás desses fenômenos? O que é que podemos identificar que está levando as pessoas a cometerem tal ato tão estranho e literalmente assustador? O que é que está por trás da morte de tantos religiosos? Observa que nos últimos anos o número de pastores, bispos, apóstolos, padres, o número de presbíteros, missionários, pessoas envolvidas com a fé está literalmente crescendo, entre eles o suicídio. Você já percebeu que isso não respeita a classe social, nacionalidade ou literalmente raça e nem posição religiosa? Isso está alastrando-se sobre todo o globo terrestre. Se você me der a sua atenção, eu literalmente te darei essa resposta de uma forma precisa e muito poderosa. E com certeza você vai ser salvo e vai salvar outras pessoas através desse entendimento. Observa, quando nós olhamos a palavra de Deus, observamos que Deus faz promessas para gerações específicas para tempo determinado. Como diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado pelo próprio Deus aqui nesta terra. Para tudo há um propósito. Então, quando lemos Gênesis capítulo 12, você observa que Deus diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, sai da sua terra, do meio da sua parentela. E Abraão então começa a andar, a peregrinar sobre a terra. Quando chega em Gênesis capítulo 15, Abraão novamente ouve Deus falar com ele. E Deus diz: a sua descendência, elas ficarão 400 anos presa, será peregrina sobre a terra. E depois desses 400 anos, na quarta geração, eu tirarei o meu povo e colocarei eles na terra que eu tenho te prometido. Observa que ali Deus faz uma promessa determinada para um povo específico e que se cumpriria num tempo exato. Note que Deus diz: Abraão, na quarta geração. De quem é que Deus estava falando? Que quarta geração é essa? Ele estava falando da geração de Jacó, de José, quando eles entram no Egito e ali eles se multiplicam de uma forma extraordinária. Então, ali na quarta geração, carregava-se uma promessa, que eles sairiam dali para voltar para a terra que Deus havia prometido para Abraão. Só que algo aconteceu com a quarta geração, ou a quarta geração que portava uma promessa. Eles começaram a ser perseguidos por Faraó. Primeira perseguição, Faraó disse: aumenta a carga de trabalho para que este povo não se reproduza. Note que a intenção de Faraó era fazê-los cansar de tanto trabalhar ao ponto deles não crescerem. Por quê? Crescimento era uma promessa que aquela geração carregava. Então, Satanás, ele tentando por meio de Faraó e leis criadas por Faraó, abortar aquela promessa que aquele povo carregava. Como? Exaustão, cansaço, levando eles a trabalharem mais para que eles não tivessem tempo de se relacionar sexualmente falando. Sendo assim, a promessa seria abortada. O que nós podemos identificar nessa primeira ocasião, que toda geração que carrega uma promessa, Satanás vai articular formas, leis, pressão e opressão sobre esta geração para que elas não consigam viver a promessa determinada por Deus naquele tempo específico. Outra opressão que aquele povo viveu, de repente então, eles perceberam que não adiantava aumentar a carga de trabalho, então eles começaram a fazer o quê? Vamos matar todos os crianças recém-nascidos, principalmente os meninos. Então, simplesmente Faraó, ele começa a dar esse decreto. Então começou a matança dos inocentes. Note que a quarta geração carregava uma promessa extraordinária de multiplicação e de libertação. E justo esta geração que carregava uma promessa, eles começaram a viver esta opressão provocada pelo diabo e literalmente articulada no mundo das trevas. O que nós podemos perceber que todas as vezes que Deus libera uma promessa para uma geração específica, Satanás, ele começa a tentar abortar essa promessa, oprimindo a geração presente. O que eu quero lhes dizer com isso? Simplesmente que nós, do século 21, somos uma geração que portamos uma promessa. Que promessa? A promessa de arrebatamento. Nós, no livro de Lucas, capítulo 21, somos chamados da geração de avivamento, da geração da figueira. O que é figueira? É Israel. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e você vê o nome figueira citada, sempre está citando sobre Israel. E Jesus, no livro de Lucas, capítulo 21, ele fala algo no mínimo extraordinário. Ele diz o seguinte: então chegará o tempo que a figueira florescerá,
conte esta geração, que não passará esta geração sem que veja voltar o Filho do Homem. O que é que ele estava dizendo? Note essa conta escatológica. Em 1948, Israel é reconhecido como nação. E a partir daquele momento, iniciou-se uma contagem. Então devemos contar de 1948 até 2018, dá exatamente a geração da figueira que Jesus falou. Como é que podemos fazer essa conta? O tempo geracional, ou de uma geração na Bíblia, é de 70 anos. Então, se você fizer um cálculo de 1948 até 2018, deu exatamente 70 anos, ou seja, o tempo da geração. O que é que isso significa? Nós, do século 21, você que está aqui agora em 2019, vivo e me ouvindo, você é portador dessa promessa. Que promessa? Promessa esta que vai vivenciar anúncios gigantescos acerca do arrebatamento. Isso significa que o mundo está nos oprimindo porque somos portador de uma promessa que se cumpre para esta geração. Então, se você é um pastor, padre, presbíteros, independente da sua classe social ou religião, não tire a sua própria vida. O mundo, Satanás, ele sabe desta logística bíblica. Ele sabe que Satanás literalmente tem pressa em arrancar as almas. Por quê? Somos portador de uma promessa impressionante. Nunca houve uma geração como essa, nunca haverá uma geração como essa. Esta é a geração do avivamento. Esta é a geração que pela Bíblia é chamada de geração de avivamento. E você precisa entender que Satanás, ele sabe ler nas entrelinhas bíblicas para perceber exatamente que geração é essa, para que então ele tente abortar o plano que esta geração carrega, ou seja, o plano divino. Mas não acaba por aí. Quando você estuda a palavra no livro de Mateus, você observa que o anjo anuncia para Maria que ela teria um filho, e esse filho seria salvador do mundo. Note com muita atenção no que eu quero dizer. De repente Jesus está lá na manjedoura, nasceu lá em Belém. A Belém estava lotada, Herodes, então ele faz um censo para ver o quanto de pessoas havia em Belém e em todas as cidades habitadas pelos romanos. Agora note a intenção de Satanás por trás desse censo. De repente, ficou sabendo-se naquela ocasião que o Salvador do mundo havia nascido. Então Herodes, inspirado pelo diabo, ele começou a procurar saber em que cidade esse Salvador do mundo nasceu e literalmente buscar a morte desse Salvador. Como ele não conseguiu achar especificamente a pessoa do menino Jesus, então ele edita ou ele faz um decreto declarando assim: todos os meninos recém-nascidos terão que ser assassinados. Qual era a tentativa de Herodes? Abortar o suposto Salvador e de fato o Salvador. E aí, por trás dessa intenção de Herodes, existia um plano maligno. Novamente, ali estava Satanás tentando oprimir a geração que carregava uma promessa para que essa promessa de Deus fosse abortada. O que é que isso significa? Simples. Todas as gerações que carregaram promessas sobre si, Satanás tenta desviar o foco dela. Satanás tenta oprimi-las. Satanás tenta arrancar a própria vida. Por isso eu digo a você, se você está sob pressão, se você já pensou em várias vezes tirar a própria vida, se você está pensando em cometer suicídio, não faça isso, não caia na cilada de Satanás, o inimigo de nossas almas. Aguente firme, Deus te enviará socorro. Exatamente, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer ser humano. Nossa geração é uma geração especial, é uma geração que a Bíblia diz de geração do arrebatamento. Por isso que nesses últimos dias existe tantas leis para deturpar a mentalidade desta geração. Estão tentando substituir o sexo, ou seja, falar que o homossexualismo é normal. Ouça e entenda bem, eu não tenho nada contra a sua opção sexual, mas eu quero te mostrar que eles estão tentando confundir, ou seja, gerar uma bagunça na mentalidade dessa geração. Todas essas leis articuladas não são à toa, todas essas pressões que o mundo está exercendo sobre os seres humanos desse século 21 não é à toa, é simplesmente porque somos uma geração específica, uma geração separada, uma geração que carrega uma promessa. Então se lembra-se, Satanás, ele é um bom observador de pessoas e do tempo, e todas as vezes que ele identificou uma palavra profética sobre uma geração específica, então ele faz de tudo para que aquela geração seja oprimida, para que ela perca referência, identidade, então ela caia. Observa que nós estamos diante de um período onde informações não nos faltam, mas a maioria das pessoas estão perdidas em meio a tantas informações sem saber o que fazer. Por isso que eu te dou um alerta, você é uma geração especial, ou
Nós somos a geração do avivamento e do arrebatamento, a geração da figueira. Portanto, soldado, homem, mulher de Deus, aguente firme em nome de Jesus. Deus abençoe.